Abre, abre. Ei, man, ela aguenta esse 220, mano, no meio do rabo, mano. Boi da cara preta, pega esse menino que só... Vai. Quer virar? Soraya, ela não... Vamos lá nela, não. Vai dar um choque aqui, vai, até que tá a varinha aí. Vou dos caras. Isso. Ajuda aí. Ajuda aí. E ele é grande, né, mãe, esse limão? Grandãozão, bichão Ué. do diabão. Ah, o tamanho da Cheiroso, lapada. moço. Ó, tudo acontecendo aqui, estamos tentando colocar a vaca ali dentro, ali, mas não entra nem que aperte. Ó onde o Zima tá ali, ó.